Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e o audiovisual da Pro Produções. E quem senta-se à mesa neste episódio é Thales Azigon para falarmos sobre ler, escrever, editar e vender livros. Thales, seja muito bem-vindo ao Pode Vir. Satisfação recebê-lo. Que satisfação. Não é pouco, né? Falar sobre esses 4 grandes movimentos. Cada um era um episódio. E é isso que a gente quer fazer aqui hoje, nesse episódio. Conhecer a tua trajetória como leitor, como escritor, como editor. Numa editora que completou 10 anos de existência, Sim. A Substância. E como livreiro, né? Criador da livraria Substância no Centro Dragão do Mar. Na cidade de Fortaleza, para quem nos acompanha de outros estados. Então, eu começo pelo leitor. A formação do leitor Thales. Então, eu nasci na Maraponga, que era um bairro que, para a época, era isolado do resto de Fortaleza, parecia ser até o interior, de tão distante. E a minha família é uma família de retirantes do Pentecostes, que a gente veio para cá, e nós não tínhamos acesso ao mundo do material dos livros. Mas, assim, a nossa família tem uma tradição indígena muito forte, né? Nossos ancestrais indígenas. Então, a minha avó é uma mulher que gostava muito de contar histórias e do universo da oralidade. Então, o universo da leitura ele me vem através dessa leitura freiriana, a leitura de mundo. A leitura de mundo e também nessa perspectiva da oralidade. E isso me fez me tornar uma pessoa bastante curiosa, né? Eu estava ali sempre do ladinho da minha avó, da minha mãe, das minhas 2 mães, porque eu tenho 2 mães, e sempre perguntando as coisas, e elas nunca me negavam de responder, e contavam as histórias da minha avó, tinha um grande prazer. E eram sobre coisas cotidianas, era quem era fulano, quem era cicrano, de onde veio, como era Maraponga antes de eu nascer. Era esse tipo de coisa que eu perguntava para ela. E além tem uma outra dimensão que foi... A gente tinha um bar. E nós escutávamos muito música, né? O dia todo, o bar tinha música. E aí eu ficava prestando muita atenção nas letras das canções. E isso foi meu outro processo de leitura, né? De observar o que é que as letras das canções diziam. Só depois de bastante tempo é que eu vou ter acesso mesmo ao livro físico. E quando eu finalmente tive acesso ao livro físico, pareceu assim uma espécie de continuação. Não foi assim algo extremamente revolucionário, que eu não tivesse intimidade. Parecia que eu já tinha muita intimidade com aquele objeto. Com qual idade o livro físico chega na tua vida? Olha, tirando da escola, né, porque a escola pública era muito precário, tipo, na minha escola a gente nem recebia o livro didático para levar para casa, só para você ter uma noção. A minha tia veio de São Paulo e na bagagem dela ela trouxe uns livros que as filhas delas estudavam lá em São Paulo. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos, 5, 6 anos, quando veio esses livros físicos, né? E aí eu simplesmente, desde então, não larguei mais. E você não guardou essa experiência do leitor somente para você, né? Você criou um projeto que, para mim, é um dos mais lindos projetos que nós temos no estado do Ceará, que é o projeto que acontece na comunidade do Curió. Queria que você falasse um pouquinho sobre a construção desse projeto, o que te motivou a levar os letramentos para a comunidade onde você vive ou viveu, né? Quando eu era criança, nesse período, então eu passei a brincar de colecionar os livros, assim, não para mim, de assistir o desenho animado, ver os filmes e ver aquelas bibliotecas. Aí eu brincava, eu deixava os 3, 4 livros que a minha tia tinha me dado na sala da avó e dizia que era a nossa biblioteca, né? Já nesse sentido coletivo. Acho que essa criação, onde eram muitas pessoas numa casa só, me deu muito uma noção mais de compartilhamento do que de individualidade. Então, tudo que eu fui aprendendo durante a vida, sempre tive esse ímpeto de querer compartilhar, né? Brincava de escola com as minhas primas,
brincava. Tudo que eu brincava era com as minhas primas, os meus primos, então sempre tive essa vontade de fazer junto com todo mundo. Inclusive, esse projeto ele nasce em um cômodo da tua própria casa, É não é? na sala, lá na sala da casa da minha mãe. A minha mãe é manicure, esteticista. E depois que eu dei uma oficina de produção de eventos literários na UFC, aí eu conheci a minha amiga maravilhosa, Anitta Moura, que já tinha um projeto chamado Livro Livre, e ela compartilhava livros, principalmente em uma clínica veterinária, e eu achei incrível a ideia e achei que eu podia copiar, ela super incentivou, e a gente iniciou lá em casa, assim. Foi uma experiência muito interessante, porque é, as pessoas não acreditavam muito, assim, né? Porque era o Curió, porque é periferia, e enfim. Mas eu já tinha uma certa convicção, por, né, isso já foi agora, seis anos atrás, né? Que a gente iniciou a biblioteca. Já tinha toda a experiência, bagagem de mediador de leitura, de trabalhar com leitura. Eu sabia que ia ser um grande sucesso, assim. Nunca tive dúvidas quanto a isso, né? E foi natural, assim. Realmente o que aconteceu foi exatamente aquilo que a gente imaginou. Eu, a minha mãe e as pessoas envolvidas com a Livro Livre Curió. Então, 6 anos depois, a comunidade ela se apropria do projeto? Ela começa a participar do projeto também? Total. Eu acho que a Livro Livre Curió ela é um modelo que poderia servir de modelo para a política pública internacional, porque aqui a gente faz um trabalho totalmente englobado com a comunidade, sem nenhum tipo de hierarquia de dizer isso é nosso, isso é dessa pessoa. A nossa biblioteca ela é uma biblioteca que inicia sem nenhum tipo de barreira, então você pode pegar o livro emprestado e devolver no tempo que você quiser, no seu tempo de leitura, criando esse enraizamento comunitário, esses laços comunitários. E, em pouco tempo, ela já vai sendo assim, absorvida de tal maneira que hoje eu acho até difícil assim, de chegar para as pessoas e dizer, gente, não vai ter mais biblioteca, porque ela não precisa mais de mim, sabe? Ela não precisa mais da minha mãe. Ela se transformou realmente em um dado sobre a nossa comunidade, que outrora era conhecida como o bairro da Chacina. E depois da nossa biblioteca, passou a ser conhecida como o bairro da Biblioteca. E isso é uma modificação tão profunda, assim, tão poderosa, que é bem assim, exitoso assim, esse tipo de atividade. Eu acho que o livro, por ser mais acessível, mais barato, assim, se for comparar com outros tipos de equipamentos que a gente precisa para fazer determinados projetos, eu acho que ele ainda tem essa magia, esse encantamento. E vocês também criaram um jornal, né? A Folha Curió. A Folha Curió. Aí vão sendo os vários desdobramentos da biblioteca. Uma vez, uma pessoa entrevistando, me perguntando lá sobre o que eu achava mais importante na biblioteca. Acho que essa pessoa estava esperando que eu dissesse que era o livro. Aí eu disse, olha, acho que a coisa mais importante aqui na biblioteca é possibilitar com que as pessoas entrem aqui para conversar. Porque se você for observar ao redor e se você for bater na casa das pessoas, elas não vão ter livro em casa. Elas não têm essa intimidade com esse objeto. Foi negado, foi roubado delas isso. Então, o primeiro passo que a biblioteca propõe é fazer com que as pessoas se acostumem com esse objeto quase alienígena, que é a existência do livro. Depois disso, a gente vê o que acontece. E aí aconteceu muitas coisas, né? Aconteceu o jornal, aconteceu as atividades que a gente faz na floresta e agora, mais recente, o museu comunitário. Tudo desdobramentos da biblioteca. Então, nós estamos falando hoje com Thales Azigon. Thales é escritor, é produtor cultural e é empresário do livro. Mas antes da gente chegar nos seus projetos mais recentes, a gente vai falar do Thales escritor. Então, o Thales não parou na leitura. Ele quis expressar o mundo que passava por dentro dele também pela escrita, principalmente com os poemas. Não é isso, Thales? Sim. Inclusive, hoje, por causa da nossa conversa, eu fiquei pensando assim, como foi que eu me percebi poeta, né? E Então, diz pra gente, como foi? É bem interessante porque, diferente de um romancista, diferente dessa atividade literária que requer talvez mais técnica, mais dedicação,
A gente tem poetas em todos os lugares do mundo, em todas as classes sociais. As poetas, os poetas, eles sempre existiram, né? E aí o Décio Pignatari fala que a poesia ela está mais próxima das artes visuais e da música do que da literatura. E eu acho que isso é essa característica da observação, de exercitar uma observação. Acho que quando você para e aprende a conversar, a escutar a outra pessoa, você também desenvolve a observação. Que aí eu percebi que eu comecei a ser poeta por causa da minha avó, aprendendo a escutar a minha avó. E aí eu até quero ler um poema para vocês. Esse livro que você trouxe hoje é a sua mais recente publicação. Exato. Então mostra aqui para a nossa câmera. Aqui o Coração da Pedra. Coração da Pedra, de Isso. Thales Azigon, para quem nos acompanha por áudio, publicado pela editora Substância. E esse exercício de observação, professor, nem sempre é instantâneo. Você vai observando e registrando como uma máquina fotográfica. E aí você vai criando um arquivo e quando você vai escrever, você usa esse arquivo. E esse poema ele diz assim: Minha avó parou de fumar. O bar na esquina da rua Francisco Glicério com Leão Gradivol não existe. Agora é uma loja que vende azulejos e ferragens. Ocupa o espaço que antes era o balcão onde eu cabia. Hoje parece pequeno. Cabia uma sinuca, cabia mesas e cadeiras de ferro retrátil, enferrujadas com a propaganda da cerveja. E eu pensava, são 2 pinguins se beijando. Se eles se beijam, por que eu não? Tentávamos decidir se éramos um bar, um boteco ou um botequim. Deve ter sido por causa desse impasse que fechamos os portões. Aqueles que enrolam e sujam a gente todo de graxa. Tinha uma caixa branca de madeira onde ficavam expostos cigarros, derby prata ou azul. Todas as tardes, a caixa olhava para mim e sabia o que ia acontecer. Os corpos pendurados numa armação de madeira igualmente grudada na parede também já sabia. E essa observação de olhar para esse lugar, para esse espaço e deixar tudo registrado e só 28 anos depois vir e trazer esse poema, eu acho que isso é coisa de poeta, né? Essa capacidade de observar, registrar e depois trazer isso para uma experiência coletiva, porque do mesmo jeito que eu vivi isso, eu tenho certeza que tem um monte de gente que teve essa mesma experiência aqui, dessa vivência, assim. Então, para quem nos escutou e você falou, é coisa de poeta, descreve para a gente o que é essa coisa de poeta, o que é essa inquietação de poeta que faz você produzir o quê? Um livro por ano, eu imagino, ou mais? Ah, sim. O Manuel de Barros, ele disse, né? Ocupo muito tempo no meu desconhecer. Sou um sujeito preparado de conflitos. Então, acho que esse processo de ser poeta é justamente isso, assim, você se ocupar daquilo que pode parecer inútil, né? Pode parecer desimportante, mas que dentro da nossa sociedade extremamente industrial, capitalista, rápida, é uma subversão. Imagina só, você parar para se olhar, se perceber, falar de coisas que parecem desimportantes, né? No Coração da Pedra, eu falo sobre objetos, sobre a experiência dos objetos. Aquilo que a gente descarta, que joga fora. E acho que isso é muito subversivo. Com certeza. A gente vai agora, então, para o nosso intervalo literário, que conta com o apoio do Terroir Café Bistrô, o melhor lugar para você estar em Fortaleza, na rua Tibúrcio Cavalcante, 2492. E a gente pede para que o nosso convidado traga um livro para sugerir para quem está nos acompanhando. Qual foi o livro que você trouxe, Thales? Eu trouxe o livro da Isabel Costa, o Pitaia. Esse livro, a Isabel, ela é jornalista, escritora. Cearense. Cearense, ela é lá de Cascavel. E essa é uma coleção de crônicas que ela já publicou no caderno do Vida e Arte, do jornal O Povo, aqui editadas, recolhidas. E é incrível, assim, é um livro que dá para você entender assim, todo um processo. Então, mostra novamente aqui para a nossa câmera essa linda capa, Pitaia, da Isabel Costa, com projeto... publicado pela editora Substância. Isso, o projeto gráfico do Jansen Lucas. Por que você escolheu esse livro? Porque, como eu editei, e assim, nem sempre a gente edita livros e tem coisas que sejam a ver com a gente, né? Porque a edição é um trabalho técnico. Mas quando a gente edita um livro que
diz muito sobre quem nós somos. Acho que dá um outro nível de prazer de editar, assim. Porque é aquele tipo de texto que quando eu estava preparando, eu ficava assim, nossa, eu imagino as mulheres do Clube de Leitura das Mulheres aqui do Curió lendo esses textos. Eu imagino as crianças, eu imagino os jovens do Liceu do Conjunto Ceará lendo esse livro. E aí, quando você consegue visualizar o livro na mão das pessoas, acho que é emocionante. Com certeza. A gente vai já falar também sobre os livros que você cria como editor. Mas você trouxe um outro livro que é muito importante também para quem está praticando a escrita, né? Que é a arte da pontuação. Eu, particularmente, gosto muito desse livro também. Então, apresenta aqui para a gente, mostra para a câmera. É incrível. A arte da pontuação. Exatamente. Do Noah Luckman. Do Noah Luckman. Da editora Martins Fontes. Da Martins Fontes. Foi indicado pelo meu amigo Rafael. Ele disse que era muito bom. Eu peguei, li, assim, devorei. Acho que eu já lendo pela segunda vez. E acho que ele é um livro que te dá uma possibilidade de uma nova relação com o mundo da escrita. Porque, às vezes, a gente pensa... É muito interessante, quando eu estava em sala de aula e falava de poesia, por exemplo, as pessoas ficam logo com medo, acham que é difícil, que não tem nada a ver. E esse livro, ele mostra que como a pontuação é orgânica, né? Mais do que a gente imagina. Eu me apaixonei por esse livro. Para quem não conhece o que é essa pontuação orgânica, diz para a gente o que é isso. A pontuação, ela tem uma lógica da respiração e da organização. Ela ajuda a organizar o discurso. E quando a gente lê esse livro, a gente consegue até conversar melhor, né? Porque num bate-papo como esse, a gente aprende a pontuar até na fala, né? Porque a pontuação ela está presente na fala, tanto quanto na escrita. Então, essas foram as duas sugestões do Thales Azugon no nosso intervalo literário. Thales, então, esse menino escutava a avó contar histórias, esse mundo oral chega para você quando você é pequenininho, depois o mundo do livro físico chega até você e você passa pelo mundo, deixa o mundo passar por você, se faz poeta. Isso não foi o bastante, você também se fez editor e criou há 10 anos a editora Substância, né? É um longo tempo já para a vida de um editor independente no Brasil. Então, parabéns pelos 10 anos comemorados em 2024. E eu queria conhecer o teu trabalho como editor. Por que editar livro dos outros? O meu trabalho de editor, ele parte muito de também, novamente, é coletivo, porque isso é uma ideia do Natan e do Mad, meus dois amigos da UFC, no curso de letras, quando eu tinha ingressado. Eles eram muito bons nisso. 3 jovens estudantes universitários pensaram Só que no editora? Eu era do primeiro semestre e eles eram lá do quinto, sexto semestre. Eles eram muito bons, só que eles não eram nada práticos e não tinha o dom da produção e de vender, que era algo que eu fazia muito bem, né? Então, cada um juntou ali suas habilidades e fizemos a substância. E aí, nesse processo, a gente também estabeleceu que todo mundo ia aprender a fazer tudo. Tipo, se você sabe produzir, mas ensina a gente sabe editar, a gente te ensina. E isso foi uma experiência, assim, foi uma universidade dentro da universidade. Eu aprendi muito fazendo a substância. Até porque um outro processo que nos fez fazer a substância porque nós tínhamos muitos amigos escritores e escritores que não tinham onde publicar, sim, porque era difícil a publicação, ou tinha muitas dúvidas sobre como é que fazia esse processo. Aí a gente foi lá aprender a fazer para a gente poder mostrar e fazer os dos nossos amigos, né? E deu super certo, nós amamos. Hoje o Natan, ele está em uma outra editora, que é a editora Moinhos, referência. Uma grande referência no Brasil, a editora Moinhos. Incrível. Parabéns, Natan, pelo sucesso da Moinhos no Brasil. E aí ficamos eu e o Mad, e depois se juntou a gente o Daniel Firmino, que é designer, incrível, maravilhoso. Super criativo, lindo. Nossa, tudo que ele faz. Tudo, é muito bom. E acho que a substância ela tem essa questão mesmo de ter essa motivação, né? Esse propósito. Eu acho que isso parece, às vezes, conversa assim, de autoajuda, mas eu percebo que tudo que eu faço tem uma espécie de propósito, né? Tipo, se não tiver,
eu desapego rapidamente. Se não tiver uma motivação por detrás do meu projeto que eu estou fazendo, eu encaro só como um serviço, né? Ah, é um serviço que eu estou prestando e tudo mais. Mas tudo que dura, né? A substância, a biblioteca, o Templo da Poesia, todas essas atividades que eu me engajei e que eu vislumbrava que tinha um motivo mais profundo por estar ali, que deram mais certo. Será que eu consigo resumir o teu propósito em uma palavra? Ixi, difícil. Talvez eu acho que é compartilhamento. Compartilhamento. Porque talvez ser da periferia e ser de um lugar onde é escasso determinados recursos, é abundante outros recursos, mas é escassos determinados recursos, eu acho que pode dar chances, não é uma coisa, não é uma fórmula mágica, não vai acontecer com todo mundo, tá? Mas pode dar chances de ter essa vontade de compartilhar o pouco que você vai adquirindo, né? Acho que é isso que eu aprendi com essas minha avó, minha mãe, essas pessoas que são importantes para mim. E ao completar 10 anos, a substância ela ganha algum novo projeto, algum novo propósito depois dessa década? Sim, desde o início a substância se colocou como uma editora que tenta estabelecer uma cena literária no Ceará. E feito esses 10 anos, né, acho que essa madureza desse período, a gente resolveu agora nessa etapa ainda dar mais seriedade no processo e inovar, né? Fazer além. E nós já estamos aí com a livraria que nasce desse processo. Vamos já falar sobre ela também. A gente fez um evento que a gente pretende fazer várias edições, que é a Publico, a Feira de Impressos e Publicações, né? Então, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Então, ainda tem outras novidades que vão acontecer. Então, acho que a gente quer aproveitar esse contexto tão positivo para o Ceará em várias áreas e trazer isso para a literatura e dizer, olha, nada continua, fica em pé, vai parar em pé, se não tiver uma literatura por detrás, né? Por detrás não, arrodeando tudo isso. Eu escrevi recentemente para um festival e dizer que todas as grandes capitais do mundo, elas se significaram através da literatura, da poesia. Lisboa, Atenas, Roma, e aí Fortaleza, que hoje é a maior capital do Nordeste, ela não vai ser a maior capital do Nordeste se ela não tiver uma literatura que a sustente. E acho que meu novo propósito é esse. E uma literatura feita com o belo. Parabéns a você, ao Daniel Firmino, né, pela estética do livro. Vocês estão inovando também no livro como obra de arte, como objeto de arte. É um livro que você abre e diz, nossa, que lindo. Esse é um propósito também. Com design, isso é outra coisa, porque não é só o bonito, mas ele é funcional, né? A gente pensa no tamanho da fonte, para quem é que vai estar lendo ali, se é uma pessoa que tem mais idade, que tem mais dificuldade. A gente pensa em todos esses aspectos. Eu acho que isso, a experiência que vem não só com o design Daniel, mas também com o Thales e Mádia, que são leitores. Então, por ter intimidade com o livro, a gente consegue dizer, não, isso aqui não vai dar certo, porque eu não gosto de livro assim, que não funciona muito bem. Então, acho que essa experiência ajuda bastante. O outro aspecto é que nós já estamos fazendo isso há bastante tempo, mas vamos continuar, é sempre ter um artista visual na capa dos livros da substância. Porque a gente estabelece esses diálogos da literatura com as outras linguagens artísticas e também leva essas artistas contemporâneas, e não só, né, porque teve um Cérvulo Esmeralda, num livro recente da Substância, para mais pessoas, porque o livro ele tem o poder de chegar mais longe, né, porque ele é mobile, ele é um verdadeiro mobile. Então, nós estamos conversando com o Thales Azigon, escritor, produtor cultural, empresário do livro, e a gente vai falar então agora sobre a livraria. Então, a editora amadureceu,
10 anos de editora, e quando ela completa 10 anos, ou seja, agora em 2024, Isso. vocês abrem, em julho de 2024, Isso. uma livraria com o mesmo nome, Livraria Substância, no maior centro cultural da cidade de Fortaleza. Então, parabéns por ocupar as ruas de Fortaleza como uma livraria. Fortaleza hoje tem pouquíssimas livrarias de rua, para quem nos acompanha de outros estados. As poucas que nós temos estão dentro de shopping centers. Né? E vocês são ousados e colocam uma livraria no maior espaço cultural. Na sala de cinema. E dentro da sala de cinema, adjacente à sala de cinema, né? Por que criar uma livraria agora? Porque há um tempo atrás, o meu amigo Gabriel, que é dono do Lindo Sebo Delirante, que ficava nesse espaço, disse que ia fechar. E aquilo, quando ele me falou essa notícia, eu já fiquei assim, muito chocado, porque era o último espaço que nós tínhamos diálogo. Então eu disse, não tem condições de fechar. E aí eu disse, então, não, Gabriel, vou falar com o Dragão, vamos continuar. E foi uma coisa política, na verdade. Assim, esse gesto, primeiro, foi um gesto político de manter, não deixar mais um espaço de livraria fechar. Esse foi o primeiro gesto. Aí depois, né, do gesto político, foi o do sonho, de sempre quis ter uma livraria, assim. Sempre quis essa espera. Até brinquei com os meus amigos, né? Que é tipo um lugar chamado Norte de Rio. Aquela coisa lá na livraria e entra a atriz de cinema. Eu acho muito legal. E tem sido muito, muito importante, muito interessante. Assim, a resposta das pessoas sobre esse assunto tem sido isso. Assim, nossa, que bom que vocês mantiveram aqui, que vocês estão aqui. É muito legal sair de casa e ficar aqui, tomar um café, conversar sobre livros. E com esse recorte, né? Porque na parte de literatura, de ficção, nós focamos em literatura cearense. Que esse é o diferencial da livraria. E além de ser uma livraria de rua, é uma livraria de rua onde o Ceará se encontra. Então, vocês já sabem onde encontrar livros de escritoras e escritores cearenses. Na Livraria Substância, que funciona no Centro Dragão do Mar, de quarta a domingo, não é isso? Isso, de quarta a domingo, das 15 às 21 horas. Thales, você ocupou 4 dedos de uma mão. Leitor, escritor, editor, livreiro. Está faltando um dedo. Qual é o sonho que está faltando? Não sei, acho que não sei. A Gal Costa, que disse naquele disco maravilhoso dela, né? Nada do que eu fiz está à altura do que há por fazer. Então, se eu só tenho 35 anos e já fiz algumas coisas, acho que o que vai vir por aí ainda vai ser mais incrível, porque se parar, cai, né? Eu não quero parar, não. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu acho que é tão legal viver assim, para citar o nosso poeta, né, o Mário Gomes, como é gostoso viver, é muito bom. E acho que é isso, assim, a vida só tem graça se a gente usa a criatividade, né? Todos esses processos são processos criativos. Criar uma editora, criar uma livraria, criar uma biblioteca, eu estar em algum lugar, em algum momento e pensar, e se eu fizesse assim, desse jeito, né? Tem gente que é um excelente artista visual e desenha e pinta. A minha criatividade é fazendo os projetos acontecer. Desejo a você muita força vital para que continue criando. E o nosso muito obrigado do Pode Vir, podcast da Vida Acontecendo, por ter reservado esse tempo para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, gente. Um abraço. E espero vocês lá na Substância. Quando tiverem as pessoas de fora de Fortaleza que assistem o podcast, quando estiver por aqui, venha nos visitar. O convite está feito para visitar a Substância no Centro Dragão do Mar, o maior centro de cultura na cidade de Fortaleza. E o Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta. Cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, Arte com Mesa Posta.